Qualquer cristão consciente, qualquer pessoa consciente, quando se põe a pensar na família, percebe logo duas coisas. Primeira, desde faz anos a família é muito frágil. Vêm-se cair e desfazer-se famílias com a mesma facilidade com que neste tempo seco, outonal, se vêem cair as folhas. Na frente da janela do meu quarto tem um pé de aroeira. Se deixo a janela aberta, o quarto fica cheio de folhas que caíram. Essa é a primeira coisa. A família é frágil, está fragilizada, está debilitada. A segunda coisa é que a família é o alvo. É o alvo de uma guerra mundial declarada. Uma guerra mundial contra a família, que utiliza como armas a mídia, as escolas, colégios de crianças, universidades, às vezes até igrejas. Às vezes. E é um ataque frontal à família, para impor a ideia de que qualquer coisa, qualquer aberração é família. E a família, tal como Deus a quis, Deus os criou homem e mulher. Ele disse, crescei e multiplicai-vos. Jesus abençoou as bodas de Caná, noivo e noiva. E São Paulo chama ao casamento único, homem e mulher, sacramento magnum, sacramento grande, mistério grande. Mas agora qualquer aberração é chamada família. E a família verdadeira que Deus quer, a que Deus quer, a que Deus criou, essa família, de uma maneira insidiosa, é chamada família tradicional. A família não admite adjetivos. Não admite. Eles agora põem adjetivos. Já viu essa aberração da família plural? O contubérnio monstruoso de grupos de homens e mulheres que uns com os outros são todos casados com todos. Casados entre aspas, lógico. Família tradicional. Como se falasse de um prato tradicional chinês que só na China pode ser saboreado, uma raridade. Não há família tradicional, há família e ponto. E qual é a atitude do cristão diante dessa realidade? Não estou dizendo nada que vocês não conheçam. Pode ter duas atitudes. Uma, tristeza e revolta. Chorar. Olha, nunca foi construído nada lamentando, chorando. Há uma desconstrução da família, sem dúvida. Ora, para contribuir para construir e manter solidamente a família, a solução não é lamentar-se e dizer, não, pelo menos que haja um gueto, o que chamam a solução beneditina. Não me vou meter agora nessas teorias, muito bem intencionadas, mas dizer, pelo menos um reduto, um grupo pequeno de famílias que ainda valorizem a família cristã, tal como Deus a quis. Não é isso. Essa solução não é solução, não resolve nada essa reação. A reação verdadeira é a responsabilidade, que tem duas vertentes. A responsabilidade primeira do cristão
é ele ter fé no valor da família. Pais e filhos, esposos, ter fé no mundo tal como Deus o quer, tal como Deus o quis. São João Paulo II, esse Papa que ainda não tinha sido enterrado e já muitos de nós vimos na TV a multidão reunida na Praça de São Pedro chorando, gritava santo subito em italiano, santo já. João Paulo II Magno, São João Paulo II o Grande, como existe São Leão Magno, como existe São Gregório Magno, mas há poucos santos que têm esse adjetivo bom, santo da Igreja, Magno, grande. Esse Papa esteve entre nós em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na segunda vinda ao Brasil, no dia 17 de outubro de 1991. E lá teve uma reunião, vamos falar em linguagem eclesiástica, em linguagem, eu diria, clerical, reunião com o laicado católico. Eu diria, teve uma reunião com a gente normal, com o homem da rua, não? Famílias. E dizia, não percais nunca a consciência de que o fortalecimento, do fortalecimento e da santidade da família depende a inteira saúde do corpo social. Pois a família, por desígnio de Deus, é e será sempre a célula primeira e vital da sociedade. Da santidade da família depende também a vitalidade da Igreja. Eu comentava naquela altura que uma sociedade sadia não é uma reunião de indivíduos, como pretende o marxismo, de coletividades, mas que reúne números. É uma constelação de famílias. Esta é uma sociedade sadia. Diante dessa realidade que estamos considerando, não cabe a passividade. Um cristão não pode ser espectador. Cada um tem que contribuir, de alguma maneira, ao fortalecimento da família, do conceito de família, das famílias. Primeiro com a oração, rezar muito por isso, porque a família está ameaçada e está trincando cada vez mais. Colaborar com as iniciativas em prol da família. Aqui no Opus Dei há muitas, não te vou falar delas, não estou aqui para fazer propaganda. Mas há nas paróquias, há em movimentos, há colaborar naquilo que fortalece as famílias e conduz à santificação da família. Os que puderem colaborar com a mídia, se lhes abrem a porta, coisa difícil. Colaborar em diversos âmbitos, isso só alguns vão poder fazer, âmbito municipal, âmbito estadual, âmbito federal. O Papa Francisco, dos seus discursos, falando da família, dizia: discute-se muito hoje sobre o futuro, sobre o tipo de mundo que queremos deixar aos nossos filhos. E respondia: deixemos um mundo com famílias. É o melhor legado. E repete: deixemos um mundo com famílias. Deus incentiva-nos ao amor, e o amor sempre se compromete com as pessoas que ama. O amor sempre se compromete. Portanto, cuidemos das nossas famílias. Esse é o segundo aspecto. O
O primeiro aspecto é a nossa atitude de defesa da família como pudermos, mas não ficar passivos, colaborando com tantas iniciativas boas, civis ou religiosas que há para a defesa da família. Depois, isso que diz aqui o Papa, cuidemos das nossas famílias, verdadeiras escolas do amanhã. Cuidemos das nossas famílias, verdadeiros espaços de liberdade. Cuidemos das nossas famílias, verdadeiros centros de humanidade, como dizia num dos seus documentos o Concílio Vaticano II, e inspirando-se em São Paulo, cada família tem que ser como uma igreja doméstica. Igreja que é a reunião de cristãos que se amam e que vivem junto de Deus. Não quer dizer que tenha que ter santos por todo o lado, os suficientes para se lembrar de Deus, da Virgem e dos santos da nossa devoção, mas não transformar o lar numa capela, não. Construir a própria família. Há muitos que deixam o barco correr. Atribui-se a um antigo político brasileiro, mineiro, aquela frase: deixa estar para ver como é que fica. Há bastantes pessoas que vão ao casamento dizendo: tudo bem, vamos ver como funciona. Se dá certo, vamos em frente. Se não dá certo, trocamos. É como comprar um carro enquanto funcionar, tudo bem. Quando deixar de funcionar, com a maior tranquilidade, largamos o carro. E não estou falando dos problemas trágicos, que Deus compreende e ajuda as pessoas que os sofrem, das pessoas que tiveram que se separar sem culpa, por uma desgraça, por uma... Bom, esses, Deus os vai acompanhar e os compreende. Mas vocês sabem perfeitamente, sobretudo entre gente jovem, se comenta: bom, vamos casar enquanto houver amor, enquanto der certo. Quando não houver amor, então o único que existe, como comentaremos em outro momento, se tiver oportunidade, é o que o católico francês intelectual, leigo, aliás fazendeiro, é o caso de filósofo fazendeiro, chamado Gustave Thibon, chamava que muitos casamentos são simplesmente um egoísmo compartilhado. Ora, se eu me aproveito de você, não digo sexualmente, isso seria uma besteira, mas se você me faz feliz e a outra pensa o outro, ora, se você me faz feliz, se não me faz feliz, partimos para outra. Egoísmo compartilhado. Eu costumo dizer que a família não existe. Porque a família tem que ser construída dia após dia. Aqui está nos acompanhando simpaticamente um representante da família, que eu abençoo agora mesmo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. O inimigo mais perigoso da família é a passividade também. As nossas omissões. Há um duplo material de construção. Vamos usar uma imagem material de construção da família. Esse duplo material é o amor cristão e as virtudes. O que resta dessa meditação, só vou comentar o primeiro material, o amor cristão. Na segunda meditação, falaremos do outro, as virtudes. Eu digo amor cristão, não só o amor, não só o amor. As pessoas confundem, e tudo leva a confundir.
O amor, a palavra amor está mais estragada que um pano sujo arrastado por um caminhão de coleta de lixo. Amor é egoísmo, é prazer, são paixões que são como foguetes que estouram e acabam, são gosto, são sentimentos só. Não conhecemos o amor cristão, que é uma novidade no mundo. Tão novidade que é preciso lembrar que os primeiros cristãos não encontraram uma palavra que servisse para designá-lo. E então, em grego, usaram a palavra agape. Nós dizemos ágape, mas na realidade é agape. Ou em grego pronunciado moderno, agapi. E em latim, caritas. Caridade, de onde vem a nossa palavra nas línguas neolatinas. É uma invenção dos cristãos isso. A criação de um nome novo, para uma coisa nova. Amor no sentido material, no sentido egoísta, também no sentido nobre, existia entre os pagãos. Havia famílias pagãs nobres, de espírito, de intenções, de ambiente. Mas o amor cristão é mais, é outra coisa. O amor cristão tem a seguinte característica: ouvir Cristo que nos diz, como disse na última ceia, que vos ameis como eu vos amei. E aí está todo o segredo do amor cristão. Como eu vos amei. Como Cristo. Como nos ama Cristo? Como nos amou e nos ama hoje, porque Cristo vive e o temos aqui no sacrário. E está nos amando agora, a cada um de nós. Vamos pegar duas frases do Evangelho. Estão no mesmo texto, uma a seguir da outra. Conta o Evangelho, os três primeiros evangelistas falam disso, que certo dia Tiago e João, dois apóstolos, filhos de Zebedeu, se apresentaram. São Mateus diz que para fazer pressão sobre Jesus, junto com a mãe que se jogou aos pés de Jesus, e pediram, os dois e a mãe pediram a Jesus. Jesus lhe perguntou: o que queres? E ela respondeu: dize que estes meus dois filhos se assentem um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino, nos primeiros lugares. Primeiro-ministro e sei lá o que, chanceler. Isso pedia ela. Bom, numa mãe é desculpável, a mãe sempre quer o máximo para os filhos. Para os filhos, não. E Jesus teve que repreendê-los. Não sabeis o que estáis pedindo. E aí eles dão um segredo que eles na hora não entenderam, com certeza. Podeis beber o cálice que estou para beber? Qual é esse cálice? O amor que se dá até a última gota de sangue, o da paixão. Queremos ser os primeiros no reino de Deus, no reino de Cristo, os primeiros. Sejam os que mais se entregam, os que mais se esquecem de si mesmos, os que mais se dão. Jesus, agoniado na oração no horto, dizia: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, mas não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. E até a última gota Jesus se deu, cravado na cruz. Eles não entendem, e portanto, com muito boa vontade, eu não. Podeis beber o cálice que estou para beber? Eles responderam: podemos. Era boa vontade, não há dúvida, unida à ambição. Então lhes disse: sim, bebereis o meu cálice. Tiago, esse Tiago, há dois Tiagos apóstolos.
Tiago, irmão de João, foi o primeiro que morreu mártir. Herodes o decapitou em Jerusalém. Podeis beber, bebei o cálice. Mas sentar à minha direita e à minha esquerda é outro assunto. Isso é outra coisa. Eu não vou comentar a reação dos outros que ficaram loucos da vida. Os 10 ficaram indignados contra os 2 irmãos. Então Jesus se dirigiu a todos e a você e a mim. Aquele que se quiser se tornar grande entre vós, seja aquele que serve. O que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o vosso servidor. Deste modo, o Filho do Homem, ou seja, o próprio Cristo, não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Então, quando se fala de amor cristão, e Jesus nos diz que vos ameis como eu vos amei assim, não pedindo nada que me servisse egoisticamente a mim, dando tudo, só servindo. É natural que na vida em família, no casamento, se deseje a reciprocidade e faz parte, o amor mútuo, mas não ter aquela atitude do que vai receber e vai pensar só nos seus direitos. É que eu tenho direito disso, que eu tenho direito daquilo. Eu tenho um dever. São José Maria falava do direito de não ter direitos quando se quer amar uma pessoa. Ter esse direito. Eu quero ter o direito de não ter direitos. Não andar reclamando, exigindo, porque isto, porque não me dá atenção, porque tal, porque qual, porque... Não. Não é isso que Cristo faz. Há que pôr um empenho em viver o que Jesus diz, dar a vida para o bem de muitos. Esse dar a vida e o cálice de que fala Jesus, esse pensamento se completa com este outro do qual falam todos os evangelistas. Em certo momento, Jesus, chamando a multidão, juntamente com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Abnegação. Vamos estar como doidos pensando em mim, nas minhas coisas, no que eu deveria receber. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Seja generoso, seja sacrificado. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Vai dizer, não, é que eu tenho direito, esse vai perder. Mas que perder a sua vida por causa de mim, vai salvá-la. Por amor a Cristo. Por viver participando do amor com que Cristo nos amou e nos ama. Por isso eu dava a esse recolhimento o título Construir a Família. Num mundo em que, utilizando aquela palavra infelizmente inventada pelo francês Derrida, desconstrução, é um mundo de desconstruções de tudo. Neste mundo que o que Deus nos deu e que temos que amar, temos que construir. Deus confia em nós. E para construir a família, eu quero lembrar o que um grande defensor da família, catedrático da Universidade de Navarra, um homem do direito jurídico, mas ao mesmo tempo o diretor de um grande movimento de defesa da família, no âmbito jurídico, etc., chamado Pedro João Viladric, dizia: os amantes são aqueles que se amam. Passou o amor. Já não sinto amor. Então, para que continuar? Não. Os esposos são aqueles que, além disso,
se empenham em amar-se como modo de ser. É impressionante essa síntese. Quer dizer, como modo de ser, a minha vocação de casado, no seu caso, a minha vocação de padre, no meu caso, é não dizer se será que amo, que não amo, que gosto, que não gosto, que essas pessoas eu não gosto, que esse trabalho, esse serviço aos outros eu não gosto, vou fazer o que eu gosto. Não! Todos temos que ser alguém que se empenha em amar, imitando Cristo, como eu vos amei, servindo e dando-se, até a última gota, se possível. Se empenham em amar-se como modo de ser, como identidade biográfica comum. Como é frequente que as pessoas, os casais, não se amem propriamente. Cada um ama o que desejaria que o outro fosse, o que eu às vezes chamei a imagem ideal do outro. E quando aquela imagem ideal não corresponde com a que ele tem, se sente frustrado, decepcionado, traído. E não são capazes então de amar a imagem real. O que realmente a pessoa é, que é o que deve ser amado. Por isso eu entendo muito bem que São José Maria, e aliás, recomendo tranquilamente, porque não tenho nenhum lucro. Recomendo um livro que publicou a Quadrante chamado Lares Luminosos e Alegres, que é uma antologia de ensinamentos de São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei, sobre a família, sobre o matrimônio, sobre os esposos, sobre os filhos. Mas amar, ele dizia, e encontraremos escrito isso lá, perguntava às vezes, nessas reuniões que tinha, e as pessoas perguntavam, e ele perguntava também: você ama sua mulher? Amo, sim. Ama com seus defeitos? Tem que amar com seus defeitos, é a figura real. Ama os seus defeitos? E aí vocês dirão, bom, mas isso é absurdo. Mas amar os defeitos quer dizer não odiar a pessoa por causa dos defeitos, mas pegar aqueles defeitos, como veremos na segunda meditação, compreendendo e sentindo neles um apelo para ajudar, justamente porque lhe falta aquilo. Agora não vou entrar nestas meditações e vou terminar com as palavras de Bento XVI, que estão naquela encíclica belíssima, Deus Caritas Est, Deus é amor. Quem quer, e é um ponto tão importante que eu quero colocá-lo como fecho desta meditação. Quem quer dar amor, deve ele mesmo recebê-lo em dom. Puxa, como é isso? Sim. Certamente o homem pode tornar-se uma fonte de onde correm rios de água viva, como dizia Jesus. Mas, para se tornar semelhante fonte de amor, deve ele mesmo beber incessantemente da fonte primeira e originária, que é Jesus Cristo, de cujo coração trespassado brota o amor de Deus. Fique refletindo nisso. Como se bebe dessa fonte? Cristo, o amor de Deus. Uma vida cristã levada a sério. Por isso quem bebe dessa fonte terá o que Jesus dizia: de seus seios jorrarão rios de água viva. Água viva do amor de Deus, recebida, acolhida em nós, porque queremos amá-lo, se torna em nós uma fonte que transborda nos demais.
Dou-te graças, meu Deus, pelos meus propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.